Olá, nós estamos chegando com Sucesso no Campo especial. Hoje nós vamos ter uma conversa, não é só com quem está aqui. Também temos uma participação externa. Aqui comigo, Paulino, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde aos telespectadores. E prazer estar aqui de novo, tentar contribuir com um pouco mais de conhecimento aí dentro da nossa agricultura. Prazer é todo meu, mas também tem um outro profissional que eu sou muito fã dele. E está chegando conosco o Fernando Waperchowski. Fernando, boa tarde para você. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, Paulino, um grande amigo, né? Não de longa data, né? Porque a gente faz uma data, parece que o tempo não passa, mas já faz anos. É um prazer estar aqui contribuindo, né? E passando conhecimento e informações aos profissionais que estão assistindo Sucesso no Campo. Bom, há alguns dias eu vi vocês aí com outros profissionais e numa discussão sobre algumas situações na soja. Primeiro eu quero que você explique, Paulino, o que é que estava apresentando ali aquelas folhas, elas apresentavam o quê? Bom, isso começou como indagação dentro do grupo, se não me engano, do Exata Brasil. Exata Brasil. Onde um produtor identificou que algumas plantas, e isso não era geral na lavoura dele, que algumas plantas tinham um aspecto enrugado, mas não era reboleira. Eram várias plantas na mesma área, mas uma planta longe da outra. Uhum. Então nós questionamos inicialmente se essa sintomatologia era geral ou só um pedaço da área. De posse dessa informação, nós começamos a tentar entender, para ajudá-lo, quais eram as possíveis hipóteses. E, para variar, a gente caiu em micronutriente. Então, o Fernando já, de longa data, tem acompanhado o assunto níquel, e eu, nos últimos anos, também tenho trabalhado bastante com níquel. E nós chegamos a uma interpretação que provavelmente possa ser um efeito de um nível de níquel menos adequado nos tecidos. O problema é que essa sintomatologia ela parece muito com a de outros nutrientes, que nós somos até mais preocupados em repor ele, como por exemplo o boro, do que o próprio níquel. Então, existe um viés dos elementos encontrados em menor concentração tecidual, cobalto, molibdênio e níquel, que além do critério de mobilidade de cada um ser diferente, o critério de composição também é diferente, ou seja, a quantidade de produtos endógenos produzidos pela planta a partir desses micronutrientes às vezes passa batido por nós, no meu entender, na maioria das vezes, por não acompanhar uma análise foliar. O Marne recentemente esteve aqui e mostrou para nós de uma forma muito clara quais são as vantagens de se fazer uma análise foliar, e eu acho que cai exatamente dentro desse contexto. Bom, eu até quero convidar que, se você não viu a entrevista com o Marne, pode entrar lá no canal do Sucesso no Campo no YouTube, que você vai pesquisando lá e vai encontrar uma entrevista muito boa, muito técnica, que o Marne nos concedeu aqui no estúdio. Fernando, diante de situações como essas, que o produtor enxerga ali algo diferente, e especialmente nesse episódio, que não é reboleira, são plantas isoladas, né, que então elas estão no meio, não é também uma situação de estar na margem ali do talhão. Qual que é a orientação? Ele deve pegar essa planta, levar para um laboratório? Ele deve analisar tudo que foi feito ali para passar para conversar com o seu consultor? Em primeiro lugar, o Paulino foi muito correto em falar. Primeiro a gente tem que fazer uma análise da situação que está ocorrendo na área, né? O que é?
É uma mancha? É uma reboleira? É plantas isoladas? Porque nós temos que entender um pouco que as plantas que nós temos, elas têm uma atividade genética pré-estabelecida pela variedade ou pelo próprio processo de seleção que se faz para produzir uma variedade de soja. E cada vez mais os técnicos geneticistas estão procurando genes que expõem potencial produtivo, entendeu? Alta produtividade. Ele vai atrás disso aí. Então, se nós pegarmos o bolo de cromossomo de genética que tem numa célula de uma planta, nós vamos ver o volume de genes é enorme. Por exemplo, se nós pegássemos e considerássemos que cada base cromossômica, por exemplo, de um soja, fosse considerado livros, a gente pegasse e lesse cada 3 bases púrica, perimídica ali, parzinho, considerasse uma palavra, a gente teria mais de 6 mil livros de 500 páginas escritas. Imagina, isso é um volume enorme. A gente não lê isso na vida inteira. Mas disso, só 2,5% a 3% a gente chama gene recorrente. É aqueles genes que a planta usa para expressar as suas rotas primárias e secundárias. Então, quando se seleciona esse gene, vai se selecionando os genes produtivos e alguns genes também vão ficando, tipo assim, mais dormentes, menos ativos. Quando você expõe geneticamente uma planta a um potencial maior, ela vai exigir mais nutrientes, mais quantidade de nutrientes. Então, ela vai ter uma necessidade maior. E nós temos outro detalhe também, nós na genética estamos conseguindo variedades mais de ciclo mais curto, né? De maior intensidade. Então, essa intensidade é muito mais rápida. Além disso, com o soja, nós temos uma vantagem de fazer a simbiose, que é assim, aquele negócio de botar uma bactéria no sistema radicular lá, na semente, e fazer uma simbiose, que a planta pega, faz a associação, dá comida para essa bactéria, e essa bactéria retira o nitrogênio do ar do solo e faz uma ureia ali, um ureídio. Isso é mandado para dentro da planta, aonde que ela vai pegar esse nitrogênio e vai depois lá dentro da raiz também e da célula da parte aérea, vai sintetizar aminoácidos. Primeiro ele sintetiza 2 aminoácidos, glutamato e glutamina, que é os primeiros aminoácidos ali, qualquer nitrogênio que vem ali. Mas primeiro disso aí, a planta tem que ter a disponibilidade de nitrogênio. Só que a bactéria é um ser exógeno dentro da planta. Ele manda esse ureídio de dentro dela, por enquanto não está na planta. Quando ele entra dentro da planta, a soja tem que quebrar, fraturar esse nitrogênio, essa ureia, para depois usar esse nitrogênio lá para fazer o aminoácido. E aí ela começa a usar enzimas para fazer isso. Enzimas para isso aí. E a enzima que quebra esse processo lá na planta de soja, ou no milho, quando tu põe ureia, ou qualquer planta que tu joga no ureídio, ele tem uma enzima que tem na sua composição a molécula de níquel. Entendeu? Se no teu solo lá, você faz calagem muito frequente, geralmente se usa calagem muitas vezes acima do nível que seria ideal, né? Então não sabe, porque isso aí é uma suposição, usar só cálculos. A gente faz isso, a gente foi colhendo cada vez mais, botando fósforo, potássio, calcário, e foi se extraindo micro. E as variedades aumentavam. Então, os níveis necessários de níquel para a planta começam a, desde a nível no solo mais baixo, ficar mais baixo. E aí essa enzima que está ali não funciona. Essa ureídio sobe na soja, não é quebrado, vai para a ponta da folha e intoxica por esse nitrogênio quebrado. É o sintoma que dá. Então, a carência que aparecia lá é níquel, porque o nitrogênio que subiu não foi assimilado e ele vomita. Está mal para mim aqui. Então, dá os sintomas desse aspecto. O que acontece? Além disso, claro, a gente precisa de níquel para produzir ureídio lá dentro do nódulo, já precisa. Então, a planta, muitas vezes, ela inocula lá, o nódulo captura o níquel do solo para ele mesmo, que ele é um ser ali só, e aí começa a faltar também zinco para a planta, porque ele pegou primeiro. E aí o que acontece? Vai dando carência. Então, eu sempre falo, eu sou um assíduo usuário de análise foliar. Eu já uso, tanto para ter uma ideia, e só ainda faz uma análise foliar, né, por ciclo, e o pessoal, meu Deus do céu, tem que fazer análise foliar. Eu trabalho com uva, Fabélia, aonde que lá nós fizemos no Peru, trabalhamos com 2 ciclos, um ciclo vegetativo e um ciclo reprodutivo. No Brasil, se faz cada ciclo uma produção de uva, entendeu? Então, trabalha lá uma vegetativa, tira as folhas, faz a planta ficar com estoque e depois faz produtivo. Lá eu faço 7 análises de folha no vegetativo e 8 no reprodutivo, além de fazer análise da raiz da planta para ver se eu tenho elementos no sistema radicular.
Então, eu faço 14 aqui, mais análise lá. Eu faço 2, faço 16 análises, no mínimo, ainda faço mais, para fazer isso. Por quê? Porque o Paulino é muito conhecedor. Nós fizemos análise de solo, né, e colocamos fertilizantes. E muitas vezes, Paulino, nossos próprios universitários saem na faculdade nem sabendo fazer adubação de solo, nem interpretando, usam tabelinhas. Agora, quando você planta na lavoura lá, eu faço uma pergunta e depois pode me comentar, eu colhi lá, corrigi o solo, colhi 70 sacos. Tá, beleza? Mas o que essa planta comeu corretamente, o que ela comeu a mais e o que limitou a produção em termos nutricional? Né? Aí o pessoal fala na área de folha. Eu estou projetando um trabalho agora, já falei com o Paulino, que eu vou fazer um treinamento, o pessoal passar minha informação, de poder saber como eu pego uma análise foliar e interpreto nutrifisiologicamente, não numericamente. Numericamente eu ensino a tabela para interpretar ali. Ó, é alto, está baixo, está alto, qualquer um pode interpretar. Agora, o que é nutrifisiologicamente? Se esse nível de cobre está baixo, o que ele vai causar na planta de dano e o que eu posso ou não fazer para complementar isso nesse ciclo, mas principalmente fazer isso. Então, aquele caso lá é uma sintomatologia para a planta, é intoxicação por nitrogênio pela falta de elemento. Então, eu me estendi bastante, mas o Paulino pode falar mais. Eu sou um professor nato, então eu encho o linguiça aí. São as explicações para que qualquer um possa compreender. Paulino, e essas apresentações, elas vieram de que região? Essas reclamações aí? Eu já vi desse sintoma aqui na nossa região, tá? Jataí mesmo. Jataí, Rio Verde, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul. Eu participo de vários grupos, o pessoal do Tocantins também tem passado por isso. E Matopiba, em geral. Ou seja, a área de interpretação agronômica ela é gigantesca. Porque, como o Fernando bem disse, a alocação de carbono nas plantas, nos materiais que nós temos hoje, ela é muito grande. Uma soja, lá nos idos de 2000, ela produziria 12, 14 toneladas de massa por hectare. Hoje ela passa de 20. Então, para se atingir o teto produtivo que nós queremos, se perdeu rusticidade e se aumentou a demanda de assimilação de nutriente. Eu sempre gosto de usar em sala de aula o seguinte exemplo. Você vai no rodízio. Quando você entra no rodízio, você come 1 quilo de carne. No entanto, a tua capacidade de assimilar são 200 gramas. O que acontece com aqueles outros 800 gramas? Ou ele é descartado, no caso da planta vai para o vacúolo, porque a planta não excreta. Então ela tem que guardar. Aí eu lembro o produtor do seguinte fato. Depois que a soja fecha a rua e o fotoperíodo aumenta, o índice de área foliar da planta decola. Será que aquela quantidade de nutriente que foi colocado lá no início dá conta de suprir todos esses tecidos quando esse índice de área foliar sair de 1,5 para 6? Isso ocorre num prazo aí de 4 semanas. Será que o fornecimento está adequado? Porque se faltar, corre-se o risco de que o Fernando nos alertou, que vai sobrar amônio dentro da planta, que não vira aminoácido, e esse é o motivo da fitotoxicidade. Na literatura clássica, tem uma planta de paisagismo, chama begônia. Begônia é uma planta que tolera muito acúmulo de amônio em seus tecidos. Mas ela é uma exceção. Então, dentro do sistema produtivo, será que nós estamos atentos o suficiente para esses três que andam junto, pensando em FBN, níquel, cobalto e molibdênio? E eu chamo a atenção ainda do molibdênio, que tem uma mobilidade muito baixa. Então, só no TS é suficiente. Acho que nós temos que começar a repensar um pouco o manejo desses três em plantas que produzem muita massa verde.
Bom, eu ia questionar justamente esse detalhe sobre a colocação desses micro. Porque o produtor às vezes ignora por olhar ali, é tão pouco. Exatamente. Né? Que aí, isso aqui não vai fazer diferença. 200 gramas para o outro que precisa de 2 quilos. E assim, é meio que geral, não só cobalto, molibdênio e níquel, mas também cobre e zinco. A maioria das nossas áreas, ela não fornece concentrações suficientes de cobre e zinco. A gente vê muito problema de quebramento, de baixa lignificação, de planta que fica literalmente arcada na brotação lateral quando a vagem está muito cheia. É problema com cobre, é problema com zinco. E eu consigo fazer o reparo Consegue. Com a lavoura em desenvolvimento? Você mitiga. Em que momento ali? É no vegetativo? Aí que tá. Interessantíssima a sua pergunta. E acho que o Fernando também vai contribuir bastante conosco nisso. A demanda nutricional, ela muda. A demanda do vegetativo é uma, a demanda do reprodutivo é outra. Como a gente hoje erra muito pouco pensando em macro, pensando em calagem, nós estamos começando a voltar a nossa atenção para os micros. Então existem micronutrientes que são mais exigidos antes do florescimento. E existem micronutrientes que são mais exigidos pós-florescimento. Vou dar um exemplo aqui de um outro nutriente que eu não citei até agora, para poder aumentar esse leque de possibilidades. Selênio. Tem trabalhado muito com selênio. As áreas que têm mais incidência de luz e um efeito térmico maior, que a planta sofre mais por calor, o selênio gera uma resposta muito positiva no reprodutivo. E eu não vejo isso no vegetativo. Então, assim, a marcha de absorção e de assimilação, ela muda. E nem sempre nós estamos atentos a esse tipo de mudança, justamente por engessar aquelas tabelas que o Fernando citou. Eu acho vou fazer aqui uma crítica construtiva. Alguns softwares nos ajudam muito nessa capacidade interpretativa. Mas eles se baseiam em quê? Qual é a tabela que gerou aquela análise? Será que aquilo condiz com o tipo de material que nós temos no campo hoje? Então eu acho que algumas recomendações que saem de modo automático, viraram receita, elas não podem ser vistas como receita. E aí a análise foliar vem como uma ferramenta muito boa de interpretação desses micros que eu citei até então. Fernando, nessa questão sobre o momento de levar esse alimento micro, porque eu sou apaixonada por tudo isso, sabe? Porque aquela questão de que a raiz tem que estar... Primeiro, né? A semente tem que estar protegida para que ninguém lá embaixo faça dela um alimento. Aquele momento em que ela germina, aí o vigor. Então, tudo isso, sabe? Eu fico encantada com a ciência, com a demonstração tão simples. E aí ela tem que ter alimentos para desenvolver, ela tem que ter alimento para soltar floração, aí ela tem para segurar a flor, para desenvolver vagem e para crescer o grão, e, enfim, e manter saudável até o final do ciclo. E aí ela está sem os micronutrientes. E eu identifico isso. Vamos imaginar ali que essa identificação vem ali em V4. E aí? Qual o momento para eu correr ainda e levar um pratinho de comida para ela? Isso é muito importante entender primeiro como é que uma planta funciona, Fabélia. Isso é interessante. Todas as plantas que nós temos em cima da terra, elas foram originar no mar. Elas saíram do mar e foram povoar a terra, mas elas não perderam a característica de se alimentar dentro da água. Isso é a primeira característica. As plantas se alimentam dentro da solução água do solo. Que nem aquele patinho da água está na água, até ele surgiu. Agora, a boca da planta é o sistema radicular. Quando você faz essa raiz estar lá, ela vai se abastecer de nutrientes pela disponibilidade que tem lá,
né, pela disponibilidade, e ela tem alguns meios de aumentar a absorção, por exemplo, de alguns nutrientes. Por exemplo, quando o planta soja faz a calagem lá no solo, você vai corrigir o solo, o sistema radicular da planta de soja, ela tem que acidificar a sua rizosfera para absorver alguns nutrientes. Ela acidifica, ela gasta energia para isso, entendeu? Ela gasta energia. Então, ela acidifica para poder quelatizar os micronutrientes que estão ali para absorver, primeiro aspecto. Então, se o pessoal faz muita calagem, muitas vezes, Paulinho, e aí a planta demora na emergência a acidificar, o sistema radicular está muito canalizado, ela gasta a reserva dos cotilédonos, gasta energia inicial para ela lá, e ela não absorve micro, porque não estão quelatizados. Ela começa a ter problema de manganês, cobre, zinco. O único elemento mais ainda afetado na fase inicial é ferro, porque ferro necessita de ferro 3, ferro 2 acidificar. O milho, por exemplo, o milho, por exemplo, o ferro ele tem outra sequência. A planta manda uma proteína chamada siderófilo absorve. Então, o milho não tem tanto efeito, mas as latifoliadas luminosas têm. Então, isso aí. Então, a planta consegue fazer isso. Já está fazendo transgenia para conseguir para cobre, para manganês, fazer isso também, para nós diminuir esse problema. Mas quando você pega na fase inicial lá, você tem análise de solo, muitas vezes o cara interpreta um Paulino lá, análise de solo, tem zinco bom, tem cobre bom, tem manganês bom, e pH alto. Mas na fase inicial vai faltar. Não tem porque não está disponível. Não está lá, numa forma que a planta absorve. Está na forma de óxido ou está competindo por cálcio e magnésio. Então, em primeiro lugar é o seguinte, o que eu faço nas minhas áreas? Eu faço a análise de solo, vejo a cultura e implemento o micro via MIB antes do plantio. Já boto nas áreas de algodão lá, um zinco, cobre, manganês. Ferro não, porque ferro a planta tem condição de fazer. E o primeiro micro também que eu faço é boro. O primeiro elemento não pode faltar. Vou dar um exemplo aí para tu entender como é que é o funcionamento do micro. Vamos supor que o micro, que uma planta fosse uma caminhonete. Vou dar um exemplo, um paralelismo aí. Uma caminhonete. Você tem o motor, tem a caixa, tem tudo, tem motor lá. Tem tudo funcionando. Mas quando tu liga o carro, ele vai funcionar em outras partes. A parte elétrica, ativação, né? Então o motor começa a andar, começa a esquentar, liga a bomba d'água, ventoinha e vai refrigerar. Mas está lá a estrutura. A refrigeração da planta, que nada mais é do que desintoxicar por oxigênio, porque a planta absorve CO2 e expira o oxigênio. Então, para a planta, oxigênio é tóxico para ela, dentro dela. Ela tem que mitigar isso, pegar esse oxigênio, que é quente, superior, e botar com a água, fazer um peróxido de hidrogênio e guardar lá no perixossomo, para quando ela abrir de novo, saltar. Mas aí tem uma enzima chamada superóxido dismutase, que está dentro da fábrica do cloroplasto lá, pegar esse oxigênio. E ele trabalha com cobre e zinco. Entendeu? Cobre e zinco. Então, se eu tenho naquela plantinha já inicial cobre e zinco baixo, ela não consegue se refrigerar, já começa a sofrer, oxidar. E esse oxigênio, quando sai, Cavelli, ele começa a oxidar as membranas lipídicas da planta, ele começa a cozinhar as membranas. Então, não adianta só, muitas vezes, o técnico lá pensar, eu tenho sojinha V3, V4, agora eu vou usar micro. Ele já sofreu lá na fase inicial. Já sofreu isso. E aí, nessa fase inicialzinha de plantinha pequena, está emergindo, sofrendo carência, ela não, falta cobre, falta manganês, falta boro, ela não forma aparelho celular lá lignificado na fase inicial. Aí vem doenças endofíticas e começam a entrar e se instalar. E aí o produtor chega lá, eu quero uma solução, vem num frasco de fungicida, o problema lá foi infecção lá na fase inicial, ou vem pela semente. Então nós temos que começar a usar adubo de solo macro, micro, e aí fazer uma suplementação de microfoliar. Então aí você tem que fazer isso aí. Então o que acontece? Saber, por exemplo, eu conheço profissionais uma vez que eu fui da agronomia, no nosso tempo talvez era mais rígido o nosso estilo. Eu, por exemplo, fui, né? Eu sou filho de militar, meu pai botava estuda rapaz, não tinha muita. Então, uma coisa interessante, tem colega nosso, Roberto, por incrível que pareça, que se tu pedir assim, cite os macro e micronutrientes, ele não sabe nem citar os micro. Imagina dizer assim, a função do micronutriente cobre, por exemplo, 4 funções básicas do cobre: formação da clorofila, a plastocianina, receptor de elétron, lignificação da planta, que é a formação de fenolase, entendeu? Você tem lá também a produção também de compostos de resistência
os compostos fenólicos. Então, se nós não sabemos o que a planta eficaz, e aí é o seguinte, a identificação, e o Paulino é importante colocar isso aí, que nós temos hoje os micros, né, os micronutrientes, aportar e conseguir mais. Então, Paulino, eu me estendo aí, mas é importante que nós tenhamos conhecimento. Passamos do tempo aí, não? Passamos. Nós somos os inimigos do time. Mas eu quero juntar vocês dois para eu receber uma aula, para sempre eu poder chegar nos dias de campo, nos eventos e não falar besteira. Fernando, eu quero te agradecer imensamente por essa disponibilidade, o carinho que você tem conosco. Sempre que te acionamos, você dá um jeitinho de organizar a sua agenda e reservar um tempinho para nós. Obrigada, tá? Obrigado a vocês. Quando precisar aí, Fabélia aí, já passo a minha consideração com o Paulino, nós temos sempre, entre nós profissionais, eu sempre digo, o conhecimento só é útil e eficaz quando ele é compartilhado. Com certeza. Paulino, você é o orgulho da casa. Obrigado. Gratidão. E muito obrigada mais uma vez. Eu fico sempre feliz quando venho, porque a ideia é melhorar essa divulgação científica. Eu penso que quanto mais conhecimento abarcar na agricultura, menos chance para o erro nós vamos ter. Mas com a mente sempre aberta, porque na vida nada é certeza absoluta. Certo, muito obrigada, uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui, amanhã tem mais.